Sextou com o início das rodadas do campeonato italiano, espanhol e alemão e o jogo pela Copa da Inglaterra. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sextou em sexta de carnaval, mas para falar de futebol, não é isso, Matheus Montenegro? Sim, você queria falar o quê? Não, nosso tema é Bets do Dia, né? Exatamente, né? Então uma aposta para escola de samba, quem vai ganhar? Era não bom, sei. hein? Eu prefiro falar do que eu sei. Que é? Futebol. Ah, tu sabe de futebol? Tá. Acho que eu não estou aqui à toa, né? Sim, E você? sim. Você sabe? Não, só apresento. Entendi. Bom, vamos começar o Bets do Dia com qual jogo, hein? Vamos começar com Copa Aston da Villa e Inglaterra. Cardiff, né? FA Cup. O apresentador, você tá apresentando muito bem. Copa da Inglaterra. Chama a Vamos cartela lá. aí, produção, por Vem favor. cartela. A cartela Aí sim. chegou sexta-feira, 5 da tarde, lá no Villa Park, né? A casa do Aston Villa, oitavas de final da Copa da Inglaterra, Matheus Montenegro. Pois é, o Cardiff que é o clube galês, né? Mas joga ali, Isso. né, na Inglaterra. Tem uma história curiosa sobre o escudo do Cardiff, por favor, produção, abre aí, eu posso contar? Eu vou contar, tô nem aí. O Cardiff, ele tem esse pássaro azul aí com um símbolo, né? E o clube, ele foi comprado numa época aí por chineses. E aí o clube, ele até mudou o escudo para um escudo todo vermelho e com um dragão que tem ali embaixo, né? Que é o símbolo da China. Porém, houve uma confusão muito grande, a torcida não gostou, isso aí foi reprovado pelo clube. Então, voltaram para o escudo antigo, mas deixou o dragãozinho. Muito bem, então Gostou? tá, gostei. Isso influencia Bom, completamente na nossa Dito análise. isto, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos lá, Aston Villa e Cardiff, né? Cara, é um joguinho cuja discrepância é muito grande, vamos contextualizar um pouquinho, né? O Aston Villa é um bom time, faz uma boa temporada mais uma vez, né? Jogando o UEFA Champions League, vem de vitória contra Chelsea aí pela Premier League, tá ali, quer voltar a jogar competição europeia também na temporada que vem. O Cardiff é um time da segunda divisão e que tá brigando para não cair. Isso, né? O Aston Villa que vem bem, né? Vamos colocar aí, até procurar o último jogo dele pela 4 jogos sem perder. FA Cup, ele eliminou o Tottenham, né? Sim, 2-1. 2-1. Né? Uma boa vitória. E aí a Copa da Inglaterra é a oportunidade de muitos times levantarem uma taça, né? E já estamos nas oitavas, tá? Isso, e já caíram Arsenal, Liverpool caiu pro Liverpool, Plymouth, né? O Chelsea caiu? Caiu pro Não, Brighton, né? sim. Caiu pro Brighton. Então já grandes times Boa. já caíram. Então é uma boa oportunidade pro Aston Villa aí tentar uma taça nessa temporada. Perfeito. E o Cardiff? O Aston Villa que aí tem um ponto, né? O Aston Villa ele se reforçou bem, inclusive, nessa última janela, né? Trouxe o Asensio, o Rashford, jogadores que estavam ali meio que encostados em gigantes do futebol europeu. Mas o Aston Villa ele tem compromisso depois desse jogo aqui pela Champions League, oitavas de final. E, obviamente, é prioridade, né? Por mais que aqui também seja oitavas da FA Cup, a Champions League acaba sendo prioridade. Então, eu acho que, assim, a título de agora, a gente está gravando com antecedência, obviamente, né? A gente não tem notícia se o Aston Villa vai titular, mas deve poupar alguns dos seus jogadores, né? Porque tem jogo meio de semana pelo Campeonato Inglês, jogo terça já, né, pela Liga dos Campeões. E então, aqui é jogo único, mas em casa, contra um time que briga para não cair na segunda divisão, deve então poupar, vai dar uma poupada, mas né? mesmo assim é bem favorito, né? O Cardiff aí não vence já há quanto tempo? Pô, o Cardiff não vence aí há 5 jogos, tem um 7-0 que ele tomou do Leeds recentemente, né? Perdeu aí para o Portsmouth, empatou contra o Stoke, empatou com o Bristol, empatou com o Plymouth. Enfim, timezinho que não vai bem na segunda divisão inglesa. Ou seja, é uma discrepância muito grande aí pro Aston Villa e a gente vai ver isso em termos de odds também, né? É isso, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é ali... É importante antes abrir o jogo, né? É para ensinar a galera, né? Se você tá num jogo, quer ir Sim. para outro, você tem uma barra de pesquisa, você digita o nome do Exato. confronto que você quer procurar e aí já abre, né? É importante, né? Aí para você ver as odds. Bom, um alto favoritismo do Aston Villa, caramba, 1,17. Pois é, aí não dá, né? O que faz? Aí é onde a gente vai entrar nessa questão do Cardiff. contexto do jogo. Não, é loucura, Márcio. Aí também não dá pra confiar, né? Pode pintar, futebol tem de tudo, né? Mas a gente tem que analisar bem o contexto, né? Como a gente disse, o Aston Villa ele tem compromisso pela Champions League no jogo seguinte. Aqui ainda tá ainda mais ou menos, né? Oitavas de final já é uma fasezinha meio... Tá chegando ali na reta final, né? Tem 16 times apenas. Mas é um jogo contra um time que briga para não cair da segunda divisão. O time reserva do Aston Villa, ele muito provavelmente é melhor do que o time titular do Cardiff. Então eu acredito que o Aston Villa não deve golear tanto assim. E aí, em termos de handicap, se a gente fosse buscar uma diferença de gols a favor do Aston Villa, a gente ia ter que pegar ali pelo menos um handicap menos 1,5 para o Aston Villa ganhar por 2 gols, né? Ainda assim não seria uma odd tão atrativa aí, tá? 1,56. Eu acho que é mais seguro a gente confiar na vitória do Aston Villa, beleza, isso eu acho que vai acontecer.
e menos de 4,5 gols, né? A gente tá vendo aí que vários times grandes foram eliminados justamente por poupar jogadores, né? Então eu imagino que o Aston Villa ganha, mas também não vai ser uma goleada, uma sonora goleada, né? Até 4 gols no jogo, até um 4-0 ainda vai ser green, 3-0 vai ser green, 3-1 vai ser green, então eu acho que aqui tá safe e tem uma odd interessante aí, custo-benefício. Muito bem, então 50 aí a nossa stake aí para criar aposta com vitória do Aston Villa e até 4 gols no jogo, né? Ou menos de 4,5. Bom, saímos da Copa da Inglaterra para falar do Campeonato Espanhol. Temos Valladolid e Las Palmas, duas equipes ali que estão lutando contra o rebaixamento. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Né, o jogo será nesta sexta, 5 da tarde, lá no estádio José Zorrilla, que é... José, né? José Eu acho que é José. É José Zorrilla, deve ser isso, né? Perfeito. 26ª rodada. Ou no nosso português, José Zorrilla. Cara, dois timezinhos que estão mal de verdade, tá? Bem mal. O Valladolid pior, né? Subiu agora, né? Ainda pior, é o lanterna da competição. Ronaldo ainda é dono do Valladolid, né? Inclusive a galera tá pedindo que ele saia, tá com os cartazinhos lá no jogo. Eu vi aí os posts, tá? Vamos dar uma olhadinha no... Cara, é uma maravilha essa imagem que vai entrar agora na tela. Por favor, produção, chama aí o nosso aplicativo do Game Arena. Inclusive você pode baixar, né? De forma gratuita, tem um QR Code aqui. Isso. Olha o retrospecto recente aí de Valladolid e Las Palmas. Valladolid, 5 derrotas consecutivas, é até mais, são 6. E o Las Palmas, ele vem de 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas, é até mais jogos sem vencer também, tá? Puxando a tabela de classificação, o que é que a gente pode identificar aqui? Que o Valladolid, ele é o saco de pancadas da La Liga, né? É o time que tem o pior ataque, tem a pior defesa também da competição, é o lanterna, menos 43 de saldo. O segundo pior saldo é do Valência, com menos 16. Então daí você tira a discrepância, misturei discrepância com Valência, discrepância. Você vê a discrepância aí do Valladolid até para outros times que estão na zona de rebaixamento, né? E o Las Palmas, ele tá ali, uma posição acima do Z3. Tem um ponto positivo que eu gostaria de destacar do Las Palmas, é que o ataque, ele é relativamente bom, tá? É um time que marcou 29 gols nesses 25 jogos. Pra você ter ideia, o Rayo Vallecano, que tá em sexto, ele marcou 27. Tem um ataque melhor do que o Rayo Vallecano, que é uma equipe que tá conseguindo vaga na Conference. Então, assim, o BO do Las Palmas é a defesa, né? Mas vai enfrentar o pior ataque. E aí? E aí a gente se complica. Vamos ver os confrontos, Soberman? O que falar aí do retrospecto recente do Valladolid? Ele tomou 7 do Bilbao, 4 do Sevilha, aí só 1 do Rayo Vallecano, aí venceu o Villarreal fora de casa, né? Não, perdeu de 5-1 do Villarreal. Perdeu, viu? 0. Perdeu de 5-1 do Villarreal, perdeu do Real Madrid 3-0, perdeu do Espanhol de 2-1, outro time também ali de baixo. A última vitória foi contra o 1-0 contra o Betis. O Betis que estava muito mal, né? Isso. Depois daqui Antony chegou e o Betis virou o Real Madrid agora, né? Cara, pois é, Valladolid é eliminado para o Ourense na Copa do Rei também, tem que destacar. 3-0 contra o Girona, aí quando ganhou foi do Valência, que é time da parte de baixo. Realmente aí não dá pra confiar em nada a favor do... Vem muito mal, né? Na sequência recente é a pior dele, inclusive. Velho, perdendo por placares elásticos. Pois é, até mesmo o fato de jogar em casa não me passa a confiança de que até um golzinho do Valladolid vai pintar não, tá? Tomou 4-0 aí do Sevilla em casa, tomou 3-0 do Real Madrid em casa. Enfim, complicado o Valladolid. Vamos dar uma olhadinha agora no visitante, o Las Palmas. Que não é muito diferente, né? Perdeu para o Barcelona 2-0, ele perde por menos, né? 3-1 para o Mallorca, 2-1 para o Villarreal, 2-1 pro... Deixa seus golzinhos. Faz gol, né? Até quando perde, ele deixa seus gols. Empatou com o Osasuna, também deixando seu gol. E sofre perdeu para o Real Madrid, deixou seu gol. Mas Marcon bateu aí nos últimos 7 ou 8, né? Bateu em 6 dos últimos 7. Porque nesse último jogo contra o Barcelona ele não fez, né? Tarefinha mais difícil. Então, assim, pelo menos o ataque a gente pode destacar aí. O Las Palmas que venceu foi o Barcelona, foi no primeiro turno em Barcelona. Em Barcelona, exatamente. Isso. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, porque temos odds aí até similares. Um jogo difícil, né, velho? Mas é muito difícil você acreditar ali que alguém consiga vencer, né? É o seguinte... cara do empate esse jogo. O momento do Las Palmas, ele é bem ruim de fato, né? O time ainda não venceu em 2025. E existe uma discrepância grande, até mesmo, eu diria, do Las Palmas, que tá ali 3 posições acima, para o Valladolid. Realmente, o Valladolid ele é bem abaixo das outras equipes. Mas eu não confiaria numa vitória seca do Las Palmas, não. Eu acho que é confiar demais em um time que ainda não venceu em 2025, né? São 7 jogos, salvo engano, né? Foi um empate, 6 derrotas. Realmente um retrospecto bem ruim. Mas é uma chance aí do Las Palmas dar a volta por cima, né? Teve jogos difíceis também aí nesse retrospecto. Então qual é a grande questão aqui pra mim esse jogo? O gol do Las Palmas eu gosto muito, como a gente disse. É um time que tem um ataque bom, levando em consideração a posição na tabela de classificação, né? Um time que tem mais gols do que o sexto colocado até. A grande questão é, paga muito pouco o gol do Las Palmas, 1,33 apenas. Então a alternativa que eu trago aqui pra gente dar uma aumentada nessa odd
é combinar o gol do Las Palmas, que seria a nossa pedida tradicional, padrão aí, se ela tivesse melhor, né? E combina isso com o dupla hipótese da equipe visitante. Eu não confio na vitória do Las Palmas, mas eu também acho que não perde, tá? Realmente o Valladolid, ele é bem abaixo. A gente vê que o Las Palmas, ele perdeu seus jogos ali, mas a maioria por 2-1 até, né? Deixa seu golzinho, dá uma dificuldade. O Valladolid não. O Valladolid tomou 4-0 de Sevilha, tomou 3-0 em casa, 7-1 do Bilbao, é o saco de pancadas. Então, velho, para o Las Palmas não perder e deixar seu golzinho, eu acho uma boa pedida. É o dupla hipótese do Las Palmas cortando 0-0. Isso. Essa é a pedida aí do confronto. Muito bem, então vamos colocar 50 aí na nossa dica aí para esse jogo que abre mais uma rodada da La Liga, o Campeonato Espanhol. Saímos do Campeonato Espanhol e vamos para o Campeonato Alemão, a Bundesliga. Ah, você gosta, Temos né? um jogo bem interessante, hein? O atual segundo, na verdade, o atual líder contra o time que foi vice-campeão na temporada passada, né, que é o Stuttgart. Vamos colocar na tela as informações. Tu misturou a temporada passada com a atual. Na verdade, eu queria falar o terceiro da temporada passada, que foi o Bayern. Foi segundo contra o terceiro da temporada passada. E o líder da atual temporada. Que Perfeito. Bom, sexta-feira, 4h30, lá no MHP Arena, 24ª rodada do Campeonato Alemão. E aí, Bayern que também tem Liga dos Campeões no meio de semana. E o escudo do Stuttgart que é bem feinho, né, velho? Eu nunca entendi o que é isso. Isso aqui são seis cílios? Não sei. Eu confesso que não sei. Realmente parece cílios, né? E o Stuttgart que tem... Opções de cílios no... Eu acho que eu já trouxe essa informação curiosa, né? O Stuttgart tem 8 letras e 4 são a letra T. Tem Exatamente. 4 T's, velho, no nome Stuttgart. Dito isto, Dito isto, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma analisada, vamos falar de futebol, que é o que realmente importa, parar de falar besteira. O Bayern de Munique vem bem, né, velho? 5 jogos sem perder, líder isolado da Bundesliga, 8 pontos à frente do vice-líder. O Bayer Leverkusen, avassalador em termos de goleadas, em termos de gols, mais 50 de saldo. É 26 a mais do que o Bayer Leverkusen, né? E o Stuttgart que tá pior que a temporada passada, né? Tá ali em 7º lugar, 36 pontos marcados, time que joga Champions League, né? Tá vivo, né? Tá vivo. Não, ele foi eliminado. Não, tá vivo na Bundesliga, é eliminado na Champions League. Mas tá a 3 pontos de conseguir uma vaga, né? O Freiburg sonha em vaga em competição europeia ainda. Ainda tá bem viável aí. Mas ano passado foi vice. Perdeu, né, o seu principal jogador da temporada passada, que era o Guirassy, né, o centroavante, que tá muito bem no Borussia Dortmund. E tem um grande atacante, El Bilal, né? Ah, que a gente sempre gosta de citar. Ele é imenso, né? Isso, é forte. Sim. Entra bem no segundo tempo. Vamos para os confrontos. Vamos analisar os confrontos de Stuttgart. Como vem ele, Fábio Hermano? Vem com 2 jogos sem vencer, né? Empatou fora com o Hoffenheim, perdeu em casa para o Wolfsburg, aí venceu o Borussia Dortmund fora 2-1. Ganhou do Augsburg 1-0, perdeu do Borussia Mönchengladbach 2-1, perdeu do PSG na Liga dos Campeões 4-1, que era o confronto direto, né? O Stuttgart, se ele vencesse, ele se classificaria, mas acabou perdendo em casa por 4-1, perdeu do Mainz também. Enfim, aquele time estável, né? O ponto que eu gostaria de trazer negativo do lado do Stuttgart é que dentro de casa ele não vive um bom momento, tá? Nas 4 últimas partidas em casa, ele perdeu 3 e só ganhou 1. Né? Ele perde do Wolfsburg, ganhou do Augsburg, que foi na Copa da Alemanha, perdeu para o Borussia Mönchengladbach e perdeu para o PSG. Então, jogos um pouquinho mais complicados, atuando em seus domínios, ele não tem estado tão bem assim. É um ataque que até funciona, mas o grande problema é que vai enfrentar um Bayern de Munique que até a defesa deu uma melhorada, né, velho, recentemente. O Bayern teve um período aí que ele tava levando muitos gols, mas venceu atrás de Frankfurt com autoridade, sem sofrer gols. Empatou com o Celtic, a gente pode até... Já tava classificado, não era? Venceu a ida, né? Venceu a ida, né? Já tinha encaminhado a classificação, bem dizer. Empatou em 0-0 com o 0-0 com o Leverkusen, não levou gol do... Nos 2 últimos jogos da Bundesliga, ele enfrentou o segundo e o terceiro colocado. Não tomou gol. E não tomou gol de nenhum dos dois. Esse é o ponto aí que eu gostaria de trazer do Bayern. Muito bem. Então, o Bayern vai haver muitas vitórias aí, né? Do Bayern. Aí se a gente puxa a vitória, é gol. Vitória é gol. Só esse 3-0 aí pro Feyenoord que destoou, né? Mas de resto é goleada do Bayern. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque, via de regra, as odds pro Bayern são sempre muito baixas. Mas temos aí uma odd já atrativa para esse confronto. Aí vamos lá. Eu acho que a primeira impressão, o mais atrativo para esse jogo, ele seria o ambas marcam. Não a vitória do Bayern de Munique. Mas aí eu tenho alguns Qual a odd do ambas marcam? Primeiro este ponto. A odd é 1,53. E aí, comparando com a vitória do Bayern, a gente tem uma odd melhor na vitória. E por que eu prefiro a vitória do Bayern de Munique, mesmo sendo fora de casa? O Bayern, essa temporada, ele tá muito sólido. Muito difícil ser batido. Tá avassalador. Voltou a ser avassalador na Bundesliga, diferente do que foi temporada passada, né? No qual ficou atrás até do próprio Stuttgart. Então, assim, a defesa deu uma melhorada boa. O time não levou gol nem do segundo, nem do terceiro colocado. Enfrentou o Leverkusen fora e não levou gol. Não levou gol em casa do Eintracht Frankfurt. Contra um Stuttgart que nas 4 últimas partidas em casa, ele perdeu 3.
E aqui ganhou foi contra o Augsburg pela Copa. Então, velho, eu acho que a vitória, ela acaba sendo mais segura do que no ambas marcam. Eu prefiro confiar que o Bayern vai manter essa ótima fase e vencer mais um jogo do que confiar em um golzinho do Stuttgart. E ainda tem o fato da odd ser melhor. Se a odd lá fosse maior, a gente poderia entrar aqui na discussão do custo-benefício. Mas aqui, velho, ao meu ver, a vitória do Bayern é a melhor pedida. Muito bem, então vamos botar aí 5 então, na vitória do Bayern de Munique, fora de casa contra o Stuttgart, que não vem tão bem, né? Quando joga como mandante, o Bayern aí querendo vencer para encaminhar ainda mais o título do campeonato alemão. Saímos da Alemanha e vamos sim para a Itália, porque tem Fiorentina e Lecce, né? Duas equipes opostas, né? Fiorentina ali na parte de cima, o Lecce na parte de baixo. Vamos colocar as informações desse jogo na tela. Né? O jogo será nesta sexta, 4 da tarde, lá no estádio Artemio Franchi, né, que é a casa da equipe da Fiorentina lá em Florença. A Viola, né? A famigerada Viola, que tem um belíssimo uniforme. Gosto muito, tá? Pois é, Fiorentina, assim, timezinho, cara, ele não vive um bom momento, tá? O momento recente da Fiorentina não é muito bom, mas em termos de temporada, há uma discrepância muito grande aí da Fiorentina pro Lecce. Vamos pro nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha. A gente vê aí, ó, com o retrospecto recente da Fiorentina, diga-se de passagem, 3 derrotas consecutivas, tá? Mas olhando a tabela de classificação, aí a gente vê que a diferença é muito grande, né, Fábio? Exatamente, vamos ver porque a Fiorentina está bem, né? Ali está na sexta colocação, deve conseguir alguma vaga em competição europeia, mas também está ameaçado, né? Bolonha e Milan vem logo atrás, Roma também se aproximando. E acho que pegar uma Champions vai ser bem difícil, tá? Eu colocaria ali realmente Liga Europa ou Conference, né? Mas vai enfrentar um Lecce agora, né? A chance, como eu disse, dar a volta por cima. Time que tá ali uma posição, 2 posições, né? Que é o Z3, né? Mas que tá apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. E um ponto interessante, é um time que tem uma das piores defesas aí da competição, tá? Menos 24 de saldo. É isso. Vamos para os confrontos, né, recentes. Começando pela Fiorentina, que na sua partida mais recente perdeu para o Hellas Verona, fora de casa, 1-0. Perdeu em casa para o Como, 2-0. E perdeu para a Inter de Milão, né? Até ok perder para a Inter de Milão fora, mas perder para Como e... Isso, não sei como. E o jogo contra o Hellas Verona, ali, duas equipes também na metade de baixo, né, da classificação. Antes disso, havia vencido a Inter de Milão por 3-0, né? Tem esse ponto. Agora, do lado do Lecce, a gente vê também que é um timezinho que... Cara, é o pior ataque também da Série A, tá? Importante destacar aí o Lecce. Inclusive, não marcou gol nos 3 últimos jogos, né? Ele até... Cara, ele empatou com o Monza. Mesmo sendo fora de casa, o Monza meio que sacou pancada, né? Pois é, empatou em casa com o Bolonha, pode até dizer que foi um bom resultado. E quando venceu foi o Parma. Mas quando teve jogos mais difíceis ali, ó, tomou um 4-0 da Inter de Milão, por exemplo. Tomou 4-1 também do Cagliari. Venceu, mas foi o Empoli, timezinho também da parte de baixo. Jogos mais complicados, o Lecce ele não tem saído bem. Perdeu em casa para a Lazio por 2-1. Aí quando venceu foi o Monza. Perdeu de 4-1 para Roma. Enfim, timezinho que não passa muita confiança, realmente muito abaixo. E aí o ponto que eu gostaria de destacar, Fábio, que para mim é um dos principais, lá no primeiro turno foi 6-0 para a Fiorentina na casa do Lecce. Muito bem. Então, dito isso, no momento bet nacional, o favoritismo é da Fiorentina, mas com uma odd que a gente já considera muito interessante boa, aí. Time da parte de cima contra um time da parte de baixo, jogando em casa, odd acima de 1,70. É atrativo. Eu acredito que passa muito pelo fato, o momento ruim da Fiorentina, que de fato, né, isso aí tem que ser citado. Mas não, é um jogo para dar uma resposta, né? Exatamente. O melhor momento para você se recuperar esse jogo é em casa contra o Lecce. 3 derrotas consecutivas, realmente pesa um pouquinho aí contra a Fiorentina, mas vai pegar um Lecce que tem o pior ataque da primeira divisão italiana, time que não faz uma temporada muito boa, deve brigar para não cair, e só não está na zona de rebaixamento por competência, eu diria, das outras equipes, não é nem por conta própria, e ainda tem um ponto que a gente trouxe que no primeiro turno, por exemplo, foi 6-0 para a Fiorentina, lá na casa do Lecce. Então, velho, uma vitória da Fiorentina já está pagando 1,73, eu acho uma maravilha. Sem dúvidas, essa aqui é a melhor aposta dessa sexta-feira. Selo Hotbet, vamos ter stake dobrado aí na vitória da Viola para cima do Lecce. Muito bem, então cenzão aí nessa vitória da Fiorentina contra o Lecce pelo Campeonato Italiano, e com essa dica a gente chega ao final dessa edição do Bets do dia de sexta-feira. Mas não paramos não, viu? Vai ter carnaval aí, mas tem edição todos os dias aí do Bets do dia. Vamos ficar juntos aqui no carnaval. Que maravilha, né? De fantasia? Vamos vir de fantasia? Cara, a gente podia fazer isso, né? Qual seria uma fantasia boa pra gente? Não sei. Asterix e Obelix. Bom, se você tiver sugestão de fantasia, a gente pode fazer o número 10. Você é 1 e eu sou 0. Boa. Eu tô um meio... tá rechuchando esse 1. Tá. Esse 1 já tá. Não tá em lá. Tá quase um 2. Bom, é isso. Vamos chegando ao final de mais uma edição aqui do Bets do Dia. Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela moral pra gente. Lembrando, aposta para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Aposta em entretenimento, não é investimento, apenas aquele troquinho do pão. Tamo junto e até a próxima. Tamo junto.